Colapso de ponte na Índia faz dezenas de mortos. A estrutura centenária tinha estado em obras e foi reaberta há poucos dias. Manifestações de pesar pela tragédia de Seul chegam de todo o mundo. O balanço mortal é de mais de 150 vítimas, sobretudo jovens. A Rússia vai notificar oficialmente o secretário-geral das Nações Unidas sobre a decisão de suspender o acordo de cereais com a Ucrânia. Na reta final da votação para as presidenciais no Brasil, já se sabe que Lula da Silva venceu na capital portuguesa e na francesa. Uma ponte ruiu em Morbi, no estado de Gujarat, na Índia, matando várias dezenas de pessoas. Havia cerca de 350 pessoas no tabuleiro da ponte quando se deu o colapso, pelo que o número real de vítimas deve ser bastante superior ao primeiro número avançado, de 35 mortos. Teme-se que haja várias dezenas de pessoas presas nos escombros. Há 40 que foram resgatadas com vida e pelo menos 60 desaparecidas. Trata-se de uma ponte suspensa com mais de 100 anos de história sobre o rio Machu. Monumento icónico da região, a ponte esteve fechada ao público para obras e reabriu há apenas 4 dias. O presidente da Câmara Municipal de Seul, Oh Si-hon, encurtou a viagem à Europa e regressou à Coreia do Sul. À chegada, disse não ter palavras para confortar as famílias dos mortos e feridos na tragédia que abalou a cidade e o país e prometeu trabalhar para apoiar o esforço de recuperação. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol decretou luto nacional enquanto as manifestações de pesar chegam de todo o mundo pela tragédia vivida na capital sul-coreana. O esmagamento por ocasião dos festejos do Halloween já fez mais de 150 mortos, um número que pode vir a aumentar, já que há vários feridos em estado crítico. O esmagamento aconteceu no bairro de Itaewon, uma zona com muitas ruelas, com restaurantes e bares, onde estavam concentradas cerca de 100 mil pessoas, sobretudo jovens. Numa dessas ruas estreitas desencadeou-se o pânico. Esta testemunha conta que estava dentro de um estabelecimento quando um amigo lhe disse que aconteceu algo horrível na rua, então foi lá fora e viu pessoas inanimadas a receber massagem cardíaca. Um cidadão brasileiro que trabalha num bar da zona diz que já assistiu a várias festas de Halloween e a zona está sempre apinhada, mas nunca tinha acontecido nada do género e está muito triste por tudo o que aconteceu. As autoridades contam mais de 130 feridos, dos quais há pelo menos 37 em estado grave. Estes bares são muito frequentados pelas comunidades estrangeiras. Entre as vítimas mortais há cidadãos de países como o Irão, China, Rússia e Noruega. A Rússia vai notificar oficialmente o secretário-geral das Nações Unidas sobre a decisão de suspender o acordo de cereais com a Ucrânia. A informação foi avançada na conta do Twitter de um dos representantes da Rússia junto da ONU. A decisão de Moscou foi conhecida este sábado e justificada com um ataque com drones à frota no Mar Negro. A Ucrânia tem outra explicação e fala num falso pretexto. A Rússia começou deliberadamente a agravar a crise alimentar em setembro, quando bloqueou a circulação de navios com a nossa comida. Esta é uma intenção absolutamente transparente da Rússia de voltar à ameaça de fome em grande escala em África e na Ásia. O alto representante para os negócios estrangeiros da União Europeia pediu à Rússia para voltar atrás e não suspender o acordo. Washington acusa Moscovo de transformar os alimentos em armas. É simplesmente escandaloso, vai aumentar a fome, não há razão para que o façam. A ONU negociou esse acordo e isso deveria ser suficiente. O acordo entre Kiev e Moscovo, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, permitiu exportar milhões de toneladas de cereais bloqueados nos portos ucranianos desde o início da guerra. Para António Guterres, este era um acordo para o mundo que significava um farol de esperança e de alívio.
Em bombas por toda a Europa, o gasóleo começa a ser mais caro que a gasolina, ao contrário do que tem acontecido até agora. A guerra na Ucrânia não é estranha a esse fenómeno, já que era da Rússia que vinha até há pouco tempo grande parte do petróleo usado na produção deste combustível. Essa é a situação também nos Países Baixos. No entanto, há quem acredite que o cenário de escassez está afastado. Isso não vai acontecer nos Países Baixos. Temos uma posição muito favorável porque produzimos 3 a 4 vezes mais do que consumimos. Mas é verdade que a situação na Europa é preocupante. As reservas estão muito em baixo e prevemos uma queda nas importações de diesel, o que vai levar a maior escassez. Nas refinarias da região de Roterdão, como esta da BP, o petróleo russo dos Urais era o mais usado para produzir gasóleo. Agora a petrolífera tem de procurar fontes alternativas, o que nem sempre é fácil. Aqui produz-se 1 milhão de litros de gasóleo por hora. O fim do uso do petróleo russo antecipou-se às sanções. Antes, 1/3 do crudo que usávamos vinha da Rússia. E quando pararam de usar? No fim de fevereiro, assim que a terrível situação na Ucrânia despontou. O fim das importações de petróleo russo pode criar uma situação de escassez e fazer os preços subir ainda mais, uma vez que isso afeta também o transporte. A subida nos preços reflete-se não só nos combustíveis, como em todo o tipo de produtos. Em contagem decrescente para o fecho das urnas no Brasil, sabe-se já que Lula da Silva venceu nas cidades portuguesas de Lisboa, Porto e Faro, ganhou também em Paris, a capital francesa. Dados anunciados anteriormente davam conta da vitória de Lula na Nova Zelândia, Austrália, Singapura e Coreia do Sul e de Bolsonaro no Japão e em Taiwan. Jair Bolsonaro tinha sido o primeiro a votar esta manhã, eram 8 horas, fê-lo na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. Apareceu vestido com um colete à prova de balas por debaixo de uma camisola verde e amarela. Já Lula da Silva votou numa escola de São Bernardo do Campo, na zona metropolitana de São Paulo. Passavam poucos minutos das 9 horas, hora local. O antigo presidente disse estar confiante na vitória, afirmou que pretende promover a pacificação e a harmonia na sociedade brasileira assim que voltar para o Palácio do Planalto. O Brasil tem mais de 157 milhões de eleitores chamados a votar nesta segunda volta das presidenciais. O presidente libanês deixou o Palácio Presidencial durante uma cerimónia popular organizada pelos apoiantes. Esta segunda-feira termina o mandato de 6 anos de Michel Aoun, que deixa o cargo numa altura em que o país enfrenta um vácuo político que pode agravar ainda mais a crise económica. Neste momento, o Líbano é dirigido por um governo interino que, para Michel Aoun, não tem plenos poderes para governar. Esperam semanas de caos constitucional. A situação exige grandes esforços. Sabem quanto o Líbano e vocês perderam. Sem estes esforços, não podemos pôr fim ao nosso sofrimento. Não podemos salvar o Líbano deste poço profundo. Até agora, nem o Hezbollah nem os opositores conseguiram uma clara maioria para impor um candidato. A instabilidade política no Líbano preocupa a comunidade internacional. Muitos no país temem que um vazio de poder prolongado possa atrasar ainda mais as tentativas de finalizar um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Uma manifestação contra a construção de um imenso reservatório de água em Sainte-Soline, perto de Poitiers, em França, resultou em mais de 60 polícias feridos, assim como 3 dezenas de manifestantes. O protesto foi organizado por associações ambientais que se opõem a sistemas de acumulação de água exclusivamente para o setor agroindustrial. Os confrontos entre migrantes nigerianos e congoleses no centro de acolhimento de Pornara, no Chipre, obrigaram à evacuação parcial do espaço, depois de dezenas de tendas terem irrompido em chamas. Pornara foi construído para acolher 1000 pessoas, mas abriga neste momento mais do dobro.
O Japão celebrou mais um recorde do Guinness este sábado, em Tóquio. Conseguiu reunir no mesmo espaço 178 pessoas, todas com o mesmo nome, neste caso, Hirokazu Tanaka. O mais jovem tinha apenas 3 anos e o mais ancião já tinha 8 décadas. O antigo recorde datava de 2005 e pertencia anteriormente a 164 pessoas chamadas Martha Stewart.